Quem decidiu que esses 4 evangelhos que o senhor tem debaixo do braço são evangelhos e os outros não? A Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica, o Papa da Igreja Católica, querem ficar nos atacando, a igreja sem a qual nem a Bíblia que vocês têm debaixo do braço vocês teriam, querem ignorar o processo de 500 anos que o Papa de Roma, esse que vocês odeiam, e os bispos católicos, esses contra os quais vocês falam, esses homens fizeram um processo para decidir, dentre tanta coisa que foi escrita em 500 anos, o que era revelado ou não, o que ia ser Bíblia ou não. Evangelhos tem um monte. Tem o de Mateus, Marcos, Lucas, João, Filipe, Maria Madalena, Tomé. Quem decidiu que esses 4 que o senhor tem debaixo do braço são evangelhos e os outros não? A Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica, o Papa da Igreja Católica, especificamente São Damaso, que pediu a São Jerônimo que fizesse tradução dos textos do hebraico para o grego para o latim. Essa é uma briga eterna entre católicos e evangélicos. Só para lembrar que a Igreja Evangélica saiu de dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica é mãe da Igreja Evangélica. Se a Igreja Evangélica hoje tem uma Bíblia, é graças à Igreja Católica sim. Se eu tenho essa Bíblia aqui, ó, com os 66 livros bonitinho, se eu tenho um capítulo, se eu tenho um versículo, se eu tenho um título, é graças à Igreja Católica. E nós temos que ser grato à Igreja Católica. Ponto. De fato, esse padre, não sei se ele é padre, mas parece que é um padre, ele está coberto de razão. Só que, sempre tem um só, né? Só que eu só queria saber, isso é uma dúvida minha pessoal, particular. Jesus tinha 12 apóstolos. Por que desses 12 apóstolos, só 2 têm evangelhos? Sendo que todos os outros 12 escreveram os seus evangelhos. Inclusive, o primeiro Papa da Igreja Católica, que segundo vocês é o apóstolo Pedro, ele tem o Evangelho de Pedro. Por que o Evangelho do primeiro Papa, que foi escrito por ele, não está aqui? O Pedro também, ele escreveu Apocalipse de Pedro. Você sabia disso? Apocalipse de Pedro. Por que não está aqui na Bíblia? Por que vocês não deixou entrar aqui? Sendo que ele foi o primeiro Papa. Por quê? Por que vocês colocou João, Lucas e Marcos, que não era discípulo nem de Jesus, principalmente Lucas? Não era nem discípulo de Jesus, ele era grego, nem judeu ele era. Você colocou o evangelho dele aqui. Mas por que você não colocou o de Tomé, que era apóstolo de Jesus? Por que você não colocou o de Pedro? Pedro foi o primeiro Papa, não foi? Por que não está aqui? Por que o Apocalipse de Pedro é menos importante, sendo que ele é o primeiro Papa, do que o Apocalipse de João? Isso aí me intriga. Você sabe me dizer isso aí? Agora, o Novo Testamento foi montado pela Igreja Católica. O Antigo Testamento não, foi montado lá em Alexandria pelos 70, é outra história. Agora o Novo Testamento foi sim montado pela Igreja Católica. Só que ela deixou de fora mais de 90 escritos, entre cartas, outros evangelhos, outros apocalipse, outras cartas de revelação. Por que não entrou aqui? Por que o livro mais importante da Bíblia, que é o livro de Enoque, citado nas Escrituras várias vezes, não está aqui? Por que você deixou de fora a Igreja Católica? É isso que eu queria saber. Tá certo? Agora, a questão de você ter montado a Bíblia, que a Igreja Católica é a mãe da... É como está escrito em Apocalipse. Vou ler para você aqui, ó. Tá, Apocalipse, olha isso aqui, ó. Capítulo 17, versículo 5. E sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia, Igreja Católica, é a mãe de todas as prostitutas da terra. Por que é a mãe? Porque ela foi a primeira. A Igreja Católica, ela usurpou a igreja primitiva do 1º e 2º século, transformando a religião do império, deturpou o evangelho primitivo, introduzindo um monte de doutrina de demônio, e está aí até hoje. E a igreja evangélica está de dentro dela. Essa é a mais pura verdade.